ZYD 240, 99.9 MHz. FM Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta, rola o primeiro seminário de mulheres lésbicas e bissexuais no auditório Enio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O evento promove rodas de diálogo sobre políticas públicas, saúde e segurança das mulheres a partir das 14h. O evento é aberto ao público. Nesta quinta, a cantora Marina Mello se apresenta a partir das 20h no Terra Café Bar, localizado no bairro da Boa Vista. Durante o show, a intérprete paulista apresenta o seu segundo disco Estamos Aqui, usando voz e violão. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta, às 18h, você acompanha uma entrevista ao vivo com o novo reitor da UFPE, o professor Alfredo Gomes. Em pauta, os desafios de gerir a maior universidade do Norte e Nordeste pelos próximos 4 anos, numa conversa com o jornalista Roberto Souza. Entrevista com o reitor Alfredo Gomes, nesta quinta, ao vivo, às 18h, no rádio, na tela da TVU e nas redes sociais. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. O Recife está recebendo, desde ontem, um dos maiores eventos sobre mudança climática no Brasil, a Conferência Brasileira de Mudança do Clima. E, como eu disse, teve início ontem e segue até amanhã com diversos debates e construções de propostas para conter o avanço dos impactos negativos do aquecimento global. Esse encontro, que é realizado anualmente, reúne organizações não governamentais, movimentos sociais, governos, comunidade científica e também o setor privado, empresas, para discutir o que pode ser feito em conjunto para justamente conter, né, os efeitos nocivos do aquecimento global. Mas esse ano também é uma diferença aí. O governo federal, sob o comando de Jair Bolsonaro, não enviou nenhuma representação para o encontro. O ministro do Meio Ambiente sequer respondeu o convite do governador Paulo Câmara para participar dessa conferência. Então, em meio a esse contexto que a gente vive, com ministros
também do governo federal que defendem e teorizam sobre o negacionismo climático, que rejeita estudos da comunidade científica, que comprovam que o planeta está, sim, aquecendo em função da ação humana, além dos crimes ambientais que nós estamos vivendo aqui no Nordeste, com as queimadas da Amazônia, o debate sobre mudança climática é urgente, precisa ser feito agora e precisa ser apropriado pela sociedade. É por isso que hoje o programa Fora da Curva pergunta o que é que a gente pode esperar da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. Para debater com a gente sobre esse tema, a gente está recebendo Francis Lacerda, que é climatologista, coordenadora do Laboratório de Mudanças do Clima do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. Obrigada pela presença, Francis. Eu que agradeço, Bruna, e é um prazer, uma honra estar aqui e discutindo um assunto tão importante que a gente já vem tratando desse assunto desde 2010. E para todos os ouvintes, a gente dá um alô e diz que a gente está muito alegre de estar aqui com você hoje. Muito obrigada pela presença. Também aqui conosco está Samantha Della Bella, superintendente de mudanças climáticas da SEMAS, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Pernambuco. Bem-vinda, Samantha. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui contando um pouco do intenso trabalho que a gente vem desenvolvendo na pauta e muito feliz pelo encontro, pelo sucesso que ele tem sido e pelo que ainda a gente vai ter nos próximos dias. Que massa, obrigada pela presença. A gente está esperando a presença de Alfredo Sirques, que é diretor executivo do Centro Brasil no Clima. Ele está convidado, talvez esteja a caminho aqui, mas a gente talvez tenha acontecido aí algum imprevisto e ele talvez não consiga chegar, mas a gente está aqui e vamos começar esse debate. Eu acho que muitas das ouvintes e dos ouvintes talvez não soubessem que a conferência está acontecendo, talvez não entendam a dimensão do que é que a gente está falando. Essa conferência são 3 dias de diversos debates que dão conta aí desde a questão da Amazônia até o semiárido brasileiro, a questão da Caatinga. Há um debate também muito distante, né, da sociedade, um debate internacional que acontece aí muitas vezes em Brasília. Mas eu queria perguntar a vocês, para começo de conversa, o que é que a gente pode esperar, de fato, né? O que é que o governo do Estado, o que é que a comunidade científica espera desse encontro, o que é que pode sair dele, já que, como a gente falou na apresentação, não é um encontro que está com a participação do governo federal, é um encontro paralelo, né? Mas qual é que é essa expectativa para a conferência? Bom, são muitas, na verdade, as expectativas, né? A gente traz pessoas de diversos setores que fazem parte do debate das mudanças climáticas para trocar informações e propor soluções, né? Então, a gente tem tanto os governos subnacionais se encontrando e propondo estratégias para diminuição de emissão de gases e os efeitos da adaptação. A gente tem a comunidade científica também em diversos debates procurando essas alternativas. A força empresarial, a sociedade civil, as comunidades tradicionais. Então, cada um desses atores tem o seu papel nessa luta, né, em manter a temperatura da Terra abaixo dos níveis, né, dos níveis que a gente alcançou. E a gente espera que daqui saiam realmente muitos indicativos e estratégias para o alcance dessas metas climáticas. Uhum. Eu queria só registrar a presença e saudar. Obrigada por estar aqui com a gente, Sirques. A gente está começando o debate, que bom que você está aqui conosco. E esse começo de conversa, eu perguntei, tanto a Samantha como a Francis, o que é que a gente pode esperar da conferência, né? Inclusive, fazendo essa atualização com a declaração do Recife, né, que já foi divulgada ontem. Tem uma série de pontos que os governos estaduais, todos os governos estaduais do país, né, mais o Distrito Federal, assinaram esse compromisso. Então, o que é que a gente espera também dessa mobilização independente do governo federal? Francis? Olha, eu acho importante aqui a gente lembrar esse histórico, né, desse esforço de setores da comunidade científica, principalmente dos cientistas, das academias de ciência pelo mundo, e dizer que
desde o final da década de 70, né, quando houve a primeira conferência. Aí estamos fazendo 40 anos, né, já de conferências. Essa é a conferência, essa que vai acontecer em Madrid, a 25ª. E essa questão do governo brasileiro não ter aceitado sediar a conferência, que para nós, eu digo cientistas, né, seria um ápice, né, ter esse reconhecimento do trabalho de vanguarda que o Brasil faz desde a década de 90, né? Então, o consórcio dos governadores no Nordeste se levantou, não é, para ter uma ação mais enérgica em relação a isso, porque seria muito, muito triste, né, que a gente, o maior país da América Latina, né, com tantos problemas e também com tantas soluções para serem demonstradas, não fazer parte, né, ou seja, rejeitar a conferência das partes, e o consórcio e o Nordeste do Brasil tem esse destaque, né, esse papel de destaque, tomando aí à frente, não é? Mesmo com, vamos dizer assim, se colocando contrário a uma posição política do governo atual, e a gente se sente honrado por isso, né? Então, 11 mil cientistas, agora no dia 5, publicaram um artigo na Bioscience, mostrando que nós estamos vivendo essa emergência climática, que nós já não chamamos mais de mudanças climáticas apenas, porque nós estamos vivenciando já, não é, com resultados assim, com impactos graves, severos, né, na vida das populações, na vida do ambiente ecossistêmico como um todo. Então, acho importante fazer, não é, destacar essa questão, para que os ouvintes possam também se situar, que vamos dizer que essas conferências é um esforço já de quase 40 anos, né? E que a gente precisa do engajamento da população, das pessoas que estão nos ouvindo, para apoiar essa ação, não é? Principalmente fortalecendo essa ação, não é? Pedindo uma ação, chegando junto, exigindo políticas públicas que venham, não é, gerar programas de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas, e também se colocando como ativistas do clima, por que não? Sirkis, a gente está nesse começo de conversa, eu queria te perguntar, acrescentando, né, já sobre essa expectativa em torno da conferência, o que é que pode sair de resultados aqui, de fato. O Brasil é signatário, né, do Acordo de Paris, que fundamenta também essa conferência. Essa conferência, você pode me corrigir se eu estiver errada, é uma preparação para a COP25, né? Como a gente estava falando aqui, explicando. Mas o que é que significa exatamente essa saída ou a escolha do governo federal de não realizar? Que poder, de fato, de compromisso, de vinculação, né, dos estados, das empresas, da sociedade brasileira, tem quando a gente não tem a presença do governo federal na realização dessa conferência e possivelmente também na COP25? Bem, o Brasil, tradicionalmente, representou um papel muito importante em todo o processo internacional de enfrentamento da questão das mudanças climáticas. Na Conferência Rio 92, foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, e toda essa estrutura internacional de governança muito grande, muito significativa, cuja sigla em inglês é UNFCCC, que é uma organização que hoje conta com 196 governos e que anualmente se reúnem para tentar achar uma solução para a questão climática. Na verdade, é sempre muito distante de uma solução. Aquilo lá serve basicamente para estabelecer que, naquele momento, qual é o mínimo denominador comum da humanidade. Porque as decisões lá têm que ser tomadas por consenso. 196 governos, você imagina o que isso significa. De qualquer jeito, sempre existe nessas conferências um avanço incremental.
mesmo em conferências que são consideradas fracassadas, como o caso de Copenhague, em 2009, houve um progresso incremental. Alguns países passaram como inclusive o Brasil, começaram pela primeira vez a colocar metas, ainda que metas assim bastante capengas, mas colocaram. Mas a gente tem que ter claramente a noção de que essas conferências não vão resolver, nem são o caminho da solução do problema climático. Elas são, digamos, o ponto base, o mínimo denominador comum de uma coisa que pode ser aceita por um país avançado, como em termos climáticos, como a Noruega, por exemplo, e um país super atrasado como a Arábia Saudita ou Venezuela, entende? Que é o outro oposto. Então, ali tem que ter. Agora, o que aconteceu em relação à conferência desse ano foi extremamente grave. Porque a conferência, obviamente, tem essa dimensão internacional, ela também tem uma dimensão importante para o país de sediar. Um país, em geral, fica orgulhoso de sediar uma reunião dessas, permite que o seu público, seus estudantes, os seus cientistas, os seus jornalistas tenham acesso direto a pessoas que são os maiores especialistas no mundo de mudança climática, e são sempre ocasiões de muito aprendizado, onde as coisas mais importantes acontecem nos bastidores, mais do que no processo da União, da Organização das Nações Unidas, que são chamados tracks de negociação, que é uma negociação extremamente enfadonha, cada vírgula é objeto de barganhas mil, e praticamente é um mundo à parte onde se fala o idioma onuês, né? Que é um idioma, é uma variável do inglês que ninguém entende direito. Bom, então, obviamente, que seria um grande momento para o Brasil sediar essa COP25. Nós brigamos muito por isso. Isso foi lançado na COP de Bonn e foi uma ideia do Carlos Rito, do Observatório do Clima, falou com o ministro Zequinha Sarney, na época eu coordenava o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, nós conseguimos vencer um pouco a resistência do Itamaraty, e o negócio foi apresentado, houve uma resistência grande da Venezuela, que estava ali de represália em relação a questões diplomáticas com o Brasil. Foi um processo que demorou para burro para se definir, mas finalmente, já lá para meados do ano passado, a situação foi desobstruída e decididamente a conferência ia ser no Brasil e já as cidades estavam começando a disputar. Eu, obviamente, queria puxar a brasa para a minha cidade, que é o Rio de Janeiro, havia Nova Iguaçu, havia Brasília, havia São Paulo. Então, aí, de repente, se dá o processo eleitoral e o presidente eleito, Jair Bolsonaro, comunica ao então presidente Michel Temer que ele não aceita de jeito nenhum essa conferência no Brasil, no mandato dele, e que ele está pensando seriamente em se retirar do Acordo de Paris. Aí, obviamente, foi uma coisa assim muito vergonhosa para todos nós brasileiros, mas aconteceu, e o Chile rapidamente, o Temer até me falou na época que os olhos do presidente do Chile brilharam quando ele soube, falou, não, se vocês não querem, nós queremos. Agora, eles tiveram esse bruto problema e acabou na mão de Madrid com um mês de prazo para a conferência. Então, assim, em relação à reunião aqui de Recife, eu acho que é um momento de encontro da sociedade civil, dos governos de Estado, dos governos locais, que é onde dá para fazer alguma coisa no Brasil, porque no âmbito federal, nesse momento, realmente está tudo dominado, como diz na linguagem da bandidagem carioca, está tudo dominado. Então, de fato, só tem retrocesso, nós estamos andando para trás, 40 anos de acúmulo institucional e legislativo e normativo em termos ambientais está sendo desmantelado, coisas até da época do regime militar, como o Código Florestal, estão sendo colocadas em questão. Inclusive, eu vou me intrometer aqui, com um pronunciamento, né, do nosso chanceler aí, chanceler brasileiro, não é negando, assim, textualmente as mudanças climáticas, né?
e dizendo que as mudanças climáticas é um problema é um problema político, né? Então, uma invenção dos chineses do marxismo. Invenção dos chineses. Então, é o marxismo cultural, o globalismo. Então, isso é vergonhoso para nós brasileiros, né? A gente e fazer a resistência, como nós estamos fazendo aqui no Nordeste, é uma lição para a América do Sul e para o Brasil inteiro, ao meu ver. Com relação, a gente já fez, inclusive, outros programas que falamos sobre as teorias, que não sei se dá para chamar de teorias do Chanceler, que é até complicado, né? Reproduzir esse tipo de ideia que não, de fato, nega todo, e um acúmulo, vocês cientistas, mais de 40 anos de estudos, de fato. Iluminismo. Exatamente, coisas que talvez nós voltamos para antes da modernidade. A gente precisa, de fato, colocar de lado, assim, entender que a gente precisa fazer um debate também com a sociedade, né? Isso. Vocês falaram que o Brasil tem esse histórico, né? Com a Eco 92, com a Rio +20 também. E o encontro de agora, a conferência de agora, está acontecendo aqui no Nordeste. E aí eu queria perguntar também, muito se tem um debate sobre a Amazônia, né? E tem um olhar internacional sobre a Amazônia, tida como essa... se chama, né, pulmão do mundo, e de fato tem uma contribuição fundamental para o equilíbrio do clima no mundo, mas a gente tem no Brasil, no Nordeste, uma extensão, né, de semiárido também do bioma da Caatinga enorme, que já sofre com os efeitos das mudanças climáticas, né, ou da emergência climática, como o Francis citou. O que é que a gente já tem de concreto, assim? Porque a gente está em Recife e muitas pessoas mesmo não têm a dimensão do que é que já é possível sentir. O que é que... Está falando de mudança climática, não é uma coisa que está muito distante das pessoas. Queria que vocês dessem um pouco a dimensão do que é hoje a realidade no semiárido brasileiro. Aqui em Pernambuco, a gente já está sofrendo, tem cidades que já sofrem com o processo de desertificação, né? Que é um processo irreversível. Antes só de chegar no semiárido, eu queria dar um contexto que Pernambuco é um hotspot de vulnerabilidade às mudanças do clima. Então, ele está numa área do planeta que é altamente vulnerável a essas mudanças. Então, a gente tem tanto consequências na nossa zona costeira, que é onde está concentrada a maior parte da população, né? Quanto no semiárido. Então, assim, a gente sofre consequências dos dois lados. Então, elevação do nível do mar, esses eventos climáticos extremos, as chuvas, né, que se acumulam em determinados períodos. Então, as cidades também, a metrópole, ela sofre bastante. E aí a gente vai para o semiárido, que, na verdade, acho que 90% do território pernambucano ele tem um índice de aridez que já coloca ele como vulnerável, né, às mudanças do clima, e a gente tem áreas que são núcleos de desertificação, né? Então, a condição de solo, a condição de clima já predispõe aquela área a uma situação de que, se explorada de forma inadequada, ela não tem uma capacidade de resiliência, uma capacidade de regeneração e uma capacidade de voltar a ser uma terra produtiva, né? Mas aí eu passo para a Francis, que é a nossa especialista aí do semiárido, que pode contextualizar isso melhor. Eu tenho muita coisa a falar, mesmo no tempo curto, porque a gente começou esses estudos em 2010, né? Então, hoje a gente não fala mais o que é que sente, mais o que é que se acredita ou não, mas nós temos evidências de que a mudança climática, não é? Ela já alterou o nosso ciclo hidrológico, então a gente já está sofrendo as consequências de uma alteração climática causada pelo aquecimento global, pelo aumento dos gases de efeito estufa, principalmente o CO2. Então, em 2015, a gente publicou os primeiros trabalhos que quantificam e detectam as mudanças climáticas no Nordeste do Brasil, em especial em Pernambuco. Então, a gente fez análise de detecção, a gente sabe aonde está acontecendo, de que forma está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Então, a gente publicou esse trabalho em 2015, publicamos artigos nos Estados Unidos, a gente tem alguns trabalhos publicados nessa área, então, a gente evidencia isso. Então, hoje, a gente não pode dizer, olha, eu não sei se tá quente ou se não. A questão não é só o aumento da temperatura. Nós temos um aumento da temperatura, a diminuição das chuvas, e nós temos o aquecimento do solo, trazendo para o solo desmatado, que é o nosso caso, né, uma
uma fragilidade vamos dizer assim, estamos diminuindo o nosso potencial de reter água no solo. Então, os nossos solos estão virando pedra, deserto, né? Isso é um fato, não é? Isso está acontecendo com uma velocidade muito mais rápida do que a gente previa nos nossos modelos. Só para te dizer assim, os nossos modelos, quando fazem a simulação, eles dão um aumento de 0,0000 alguma coisa em termos de graus Celsius. Quando a gente vai para os dados, quando a gente olha as séries históricas, tem lugar em Pernambuco que já aumentou 5 graus em 50 anos, ou seja, quase 1 grau por década, não é? Fora outros lugares onde a gente não tem as observações e a gente sabe que está acontecendo nesse formato. Então, em menos de 100 anos, o que a gente transformou, né, essas áreas, e principalmente como a Samantha falou, nós estamos numa área que é hotspot do clima, não só o Nordeste, mas a região Norte do Brasil, né, que concentra mais de 28 milhões de pessoas estão no semiárido do Nordeste do Brasil e que, não é, estão, vamos dizer assim, são os futuros refugiados do clima. Então, é grave, é sério, a gente precisa falar mais sobre isso para que as pessoas que estão nos ouvindo possam, não é, saber do que realmente, o que de fato a ciência hoje pode contar e falar sobre isso. Eu acho que é importante para os ouvintes alguns dados que são terríveis, mas que é a vida que nós vivemos, os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos vão viver, então é bom que as pessoas saibam. Nesse momento, o planeta está numa trajetória que leva a mais ou menos 4,5 graus no final do século, sem contar eventuais fenômenos exponenciais que podem acontecer e fazer a coisa ainda pior. Isso. Como a liberação do metano no permafrost da Sibéria, a liberação do metano no Polo Ártico, são coisas que os cientistas ainda não conseguiram quantificar. E que a gente fica cabreiro porque, infelizmente, analisando tudo que o IPCC fez de trabalho, cientistas mais de 10 mil cientistas de todos os países, tudo, a gente vai examinando de uns 30 anos para cá, são cenários os mais negativos que se confirmam. Isso. E não os cenários mais positivos. E aqui ela acabou de mencionar um exemplo do Brasil. Então, estamos numa trajetória de 4,5 graus, que é um inferno na Terra. Um inferno na Terra. Só acrescentando, Sirquis, isso é média, né? Então, a gente tem áreas que sofrem muito mais. As áreas continentais sofrem muito mais. Então, esse aumento de temperatura, ele é muito maior em certas regiões. E os modelos que fazem essa previsão, eles geralmente subestimam, porque os modelos têm uma limitação. Porque passa pelo filtro dos governos. O IPCC é o intergovernamental. Então, tem os cientistas de um lado que trabalham, mas na hora de fazer o relatório, passa pelo crivo, né, dos governos, que tendem, evidentemente, a edulcorar a situação. Agora, temos o Acordo de Paris. E um pouco antes, 2 meses antes do Acordo de Paris, foram apresentadas as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, em que cada país voluntariamente diz o que vai fazer em termos de redução de emissões em 2020 e em 2030. No caso do Brasil, 2025 e 2030. Bom, se a gente pegar o somatório dessas NDCs e considerar que elas vão ser religiosamente respeitadas por todos os países, com emissões significativas, que são mais ou menos uns 8, 10 países, ainda assim, nós estamos numa trajetória de 3 graus. Estamos com uma sobra em 2030 de cerca de 12 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes na atmosfera, a mais. Isso se o Acordo de Paris for religiosamente cumprido. Mas, se nós olharmos para a situação atual, nós vemos que houve um retrocesso político monstruoso desde 2015, quando o Acordo de Paris foi assinado, e 2 expoentes desse retrocesso monstruoso são Trump nos Estados Unidos e Bolsonaro no Brasil. Então, na verdade, nós não temos nenhuma garantia de que mesmo essas metas altamente insuficientes, que os cientistas dizem que 3 graus é o caos, também, não chega no purgatório, continua sendo no inferno, o purgatório seria entre 2 graus e 1,5 graus. Para isso,
nós teríamos que reduzir em 45% as emissões até 2030 e teríamos que zerar, ou seja, as emissões líquidas até meados do século. E isso parece, no momento, muito difícil. Então, a gente está vendo também que, diante das evidências científicas e do que já se sabe concretamente de mudança do clima, uma decisão política é que interfere, que está conduzindo o destino da humanidade, né? Que a gente está falando de coisas que, de fato, afetam as pessoas. Eu queria que tu explicasse um pouco, mais a título de conhecimento mesmo para os ouvintes, o que é que o Brasil havia concordado em fazer na NDC brasileira, né? De 2025 a 2030. O que exatamente a gente está deixando de fazer agora por essa decisão política do governo Bolsonaro? Bem, ainda é cedo para poder avaliar com precisão os números. E eu lembro a você, inclusive, que nós temos metas anteriores, que são chamados NAMA, que estão ligados ainda à Conferência de Copenhague, que nós tínhamos, inclusive, metas. Então, em relação ao NAMA, por exemplo, havia uma meta de desmatamento que era chegar em 2020 com desmatamento inferior a 3 milhões e 900 mil metros quadrados. E esse ano a gente, com esse enorme acréscimo de desmatamento que está acontecendo no governo Bolsonaro, nós vamos novamente ultrapassar os 10 mil quilômetros quadrados. 203% a mais. 222% de setembro 223 a setembro. Só comparando setembro desse ano com setembro do ano passado. Então começa por aí. Mas a meta do Brasil é uma meta ao largo da economia, como se chama em inglês economy wide, onde nós temos que reduzir as nossas emissões em 38% até 2025 e em 43% até 2030. Não é uma meta tão difícil assim de alcançar se a gente conseguisse, de fato, manter um ritmo, digamos, consistente na redução do desmatamento. Num certo momento, o Brasil conseguiu reduzir muito o desmatamento. Entre 2004 e 2012, nós reduzimos em mais de 80% o desmatamento e as nossas emissões gerais diminuíram em mais de 40%. Foi muito mais do que os Estados Unidos. Foi mais do que a maioria da Europa. Então, o problema é que ele está voltando a subir. E nós temos que cuidar também de outros setores, porque não adianta a gente só reduzir até 2030 o desmatamento e depois outros setores, como sobretudo a queima de combustível fóssil por parte do sistema de transporte for aumentar, porque a ideia da meta da NDC ela tem que estar conectada com a meta de longo prazo. E a meta de longo prazo tem que ser zerar as emissões líquidas ali por 2050 e 2060. Nós fizemos vários estudos no fórum em função disso. Então, na verdade, as metas brasileiras elas são alcançáveis. O Brasil é um dos países do mundo melhor posicionado para poder não só enfrentar a mudança climática e cumprir as suas metas, mas ajudar o mundo a cumprir as suas. Porque nós temos aqui um potencial de emissões negativas que nenhum outro país tem. O Brasil tem 60 milhões de hectares de pasto degradado que pode ajudar a fabricar emissões negativas, absorver carbono, através do reflorestamento, a recomposição da mata nativa, através do reflorestamento econômico, através da simples recuperação de pastagens, já é uma ação que retira carbono da atmosfera. Então, a gente poderia estar fazendo reflorestamentos numa escala gigantesca. E no relatório do IPCC sobre 1,5 grau, o que seria necessário para a humanidade chegar no final do século com 1,5 grau? Eles colocam um reflorestamento do tamanho do território dos Estados Unidos. Ver o tamanho do reflorestamento. Claro que tem uma série de outras ações em relação a acabar com os combustíveis fósseis, né? Tem uma série de questões. Mas e o Brasil é um dos países. Um outro país é a China, mas a China é quase tudo deserto. Enquanto que o Brasil, todas essas áreas
que estão aí, esses 60 milhões de hectares que eu mencionei, de alguma forma tem água por perto. Agora, aspecto... Eu vou ter que segurar só um pouquinho, porque a gente vai fazer um intervalo. E já volta com o debate, né, sobre o que esperar dessa Conferência Brasileira de Mudança do Clima, aqui na Rádio Universitária, nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Às 9, Banda de Pau e Corda. Macaxeira senhora, batata doce na hora, que esta pioca senhor, quentinha agora. Ô gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Ô gente, 10 horas, Marcelo Genesi. eu sei, a amizade é diferente, mas o coração da gente pede sempre um pouco de paixão. E às 11 horas, IL. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Todo sábado às 19 horas, programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária, 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Toda terça, às 18h30, no rádio, na tela da TVU e nas redes sociais, chega um novo episódio da série Pareia. Na terça, dia 12, no 5º episódio, Isabela Moraes chama Águida para um bate-papo sobre afeto e afinidades musicais. Pareia, toda terça às 18h30, com horários alternativos na quarta às 10 da manhã e quinta e domingo às 14 horas. Você já ouviu falar sobre o primeiro programa de rádio totalmente LGBT do Brasil? O LGBT no Ar é feito por estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e bolsistas da diretoria LGBT. Semanalmente, além do programa de rádio, tem mais um monte de conteúdos legais e babadeiros te esperando. Curtiu? Então passa lá no nosso Instagram, o @LGBT no Ar, e fica por dentro de tudo. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire 820 AM. Universitária FM 40 anos. O futuro a gente faz com você. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos o que esperar da Conferência Brasileira de Mudança do Clima. A gente está recebendo aqui, debatendo com a gente, Alfredo Sirques, que é diretor executivo do Centro Brasil no Clima, também está participando da organização da conferência. Francis Lacerda, climatologista, coordenadora do Laboratório de Mudanças Climáticas, de Mudanças do Clima, do Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA. E Samantha Della Bella, superintendente de Mudanças Climáticas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade aqui de Pernambuco. A gente estava discutindo justamente sobre os impactos, né? Como é que isso chega na vida das pessoas. E aqui no intervalo falando, às vezes é muito difícil, talvez o ouvinte esteja se perguntando, né? Mas como é que isso muda a vida das pessoas na cidade? Esse debate que às vezes parece muito distante, que acontece na ONU, que tem uma linguagem própria que é muito difícil para a população. Mas a gente está falando de mudanças climáticas e a gente está defendendo que é importante que todo mundo se aproprie desse debate. Como é que o que a gente tem hoje, esse cenário, já afeta a vida das pessoas? E o que é que a gente pode pensar de alternativas para reverter nos estados, municípios, diante, né, dessa ausência
do governo federal com relação a essa questão? Eu queria pegar pela ponta eu queria pegar pela ponta positiva. A capacidade das ações de mitigação que são colocadas aí de gerar empregos é uma coisa fantástica. Então, a primeira mais óbvia é a questão do reflorestamento, que é uma atividade intensiva em termos de mão de obra. Você precisa de muita gente para reflorestar, não adianta, não é uma coisa mecanizada, né? A outra coisa é a geração distribuída de energia solar. Pensa quantas milhares de pessoas, se nós decidirmos que em cada casa vamos botar um coletor solar para gerar energia elétrica, pode ser tanto utilizada diretamente quanto pode ser injetada na rede, nós estamos falando de milhões de empregos. Existe todo... Eu tive há coisa de um mês atrás no Amapá, e a gente estava discutindo com o governador do Amapá e com o prefeito de Macapá um projeto piloto que usa um maquinário que existe na Europa, né, precisa ser testado em condições brasileiras, onde nós poderíamos criar biodiesel com base em semente em caroço de açaí. Porque o açaí, a polpa dele é muito fina, depois, aproveitar da polpa, ficam aquelas montanhas de caroço de açaí, e se descobriu que o caroço de açaí, com uma máquina que é a mais simples delas todas, parece do tamanho de uma geladeira, ela pode ser usada para produzir 70 litros de biodiesel por dia. Agora, você imagina isso, se de fato der certo, vai ter que ser testado, isso espalhado por aldeias, por cidades, por bairros, por prefeituras, pela Amazônia afora, todo mundo produzindo o biodiesel num lugar onde o diesel é tão vital, o diesel que é poluente, que é emissor, é tão vital. Então, são pequenos e singelos exemplos que está claro que o novo tipo de economia que nós propomos é muito mais gerador de empregos do que a economia que nós temos atualmente, que é supressora de empregos. França está também querendo falar das alternativas que a gente já tem aqui no Nordeste. Eu acho importante a gente fazer um histórico aqui, para os ouvintes saberem, né? Porque hoje Pernambuco tem essa posição de vanguarda, né? Porque o governador Eduardo Campos, em 2010, criou a política estadual de mudanças climáticas. Hoje tem uma lei, uma política, não é? Um plano de estadual de mudanças climáticas. É importante ter esses instrumentos, né? A outra coisa é falar sobre economia, porque não adianta a gente ficar aqui falando, reduzir as emissões, mas as pessoas precisam comer, não é? E o capitalismo, ele vem com tudo, né? Com o seu modus operandi. Então, eu publiquei um trabalho esse ano nos Estados Unidos com um grupo de pesquisadores que mostra o seguinte: se nós tivéssemos, né, toda a área, as áreas de pastos, apenas de pastos degradados, no Nordeste, com conjuntos de placas solares distribuídas, nós geraríamos 7 vezes mais a quantidade de energia que todo o Brasil precisa. Então, não é assim que o Nordeste pode fazer alguma coisa, não. O Nordeste pode fazer, e muito. Sempre eu uso a metáfora do trem, que abre a porta, né? O trem abre a porta, você está na estação. A gente está vivendo esse momento de entrar na estação, não é? E pegar esse trem. Então, o Pernambuco pode ser vanguardeiro, o Nordeste do Brasil, através do consórcio dos governadores, e implementar, sabe, essas políticas públicas e tomar a frente, não é, desse processo. Porque a gente já viu que a ANEEL e certos setores corporativos de energia têm uma reação muito grande. Inclusive, agora, recentemente, a ANEEL quis sobretaxar a energia solar, não é? Então, a energia solar é um alavancador do desenvolvimento sem precedentes. E como o Brasil ele tem toda a rede dele,
não é distribuída, o Nordeste pode mandar energia para onde ele quiser. Né? Então, é importante a gente olhar as oportunidades que tem com essa questão da mudança climática, não é? E que não são pífias, nem poucas, nem singelas. Elas são estratégicas. Né? E é isso que a gente quer que a população entenda para que haja esse engajamento, né, de políticas públicas que possam, inclusive, ofertar para os agricultores que lá estão no semiárido nordeste do Brasil, onde tem um dos maiores potenciais de energia do mundo, depois da Austrália, não é? De engajar essa população com um modelo de desenvolvimento adaptado para uma situação totalmente nova, que é essa que nós estamos vivendo. Então, é possível, sim, você ter uma agricultura de baixo carbono, não é? Em sistemas que possam gerar sua própria energia, gerar excedente e, de forma circular, fazer a produção de alimentos orgânicos e saudáveis no semiárido do Nordeste do Brasil o ano inteiro, independente do clima. E eu tenho os números aqui. E produzindo energia também, né? Produzindo energia, produzindo água, reutilizando água, produzindo alimentos, proteína vegetal e animal, num círculo fechado. Você falou um termo, né, que eu queria puxar e perguntar a Samantha também, quando a gente está falando de políticas públicas, né, e aí você também, enquanto gestora do Estado de Pernambuco, né, aqui agora na conferência, a gente falou no começo do programa que teve a declaração do Recife. Os estados brasileiros assumiram compromissos. O que, em termos de política pública, já está sendo feito, o que pode ser feito, nesse cenário também que entendo que é um pouco o jogo de cintura, que os estados precisam ter, pelo menos nos próximos 3 anos. A gente tem muitos aspectos. Aí, pegando o gancho da fala de Francis ainda, eu acho super importante a gente olhar as vulnerabilidades e olhar as oportunidades, né? Então, o potencial que a gente tem de desenvolvimento para diminuir as nossas vulnerabilidades. Então, essa visão ela é muito importante. E em relação às políticas públicas e a esse movimento dos compromissos, né, a gente tem um caminho, né? Como o Francis falou, normalmente os estados eles colocam as suas políticas, a sua lei, aí você vem com um plano, você vem com um inventário e depois é que você consegue ações um pouco mais concretas, né? O estado de Pernambuco tem a sua legislação desde 2010, tem um fórum que debate isso, mas só agora, né, durante a conferência, lançou seu primeiro inventário de gás. Então, só agora que a gente conhece exatamente os setores e aonde estão as nossas emissões e vai começar um planejamento no sentido de o que fazer em cada área, né? Aí o terceiro aspecto que é importante a gente focar é que existe o aspecto da mitigação, existe o aspecto da adaptação ao clima. Então, assim, mitigar é diminuir emissões. E isso a gente vai conseguir fazer diminuindo desmatamento, diminuindo a proporção de uso de combustível fóssil, enfim, em cada setor você vai ter uma medida para você diminuir a emissão. Mas existem as medidas de adaptação, porque como também já foi dito, assim, a mudança está em curso. Então, a gente já tem áreas extremamente afetadas, a gente já tem áreas extremamente vulneráveis e a gente já tem uma população que, caracteristicamente, as populações de baixa renda, que são as mais atingidas sempre, né? Tanto nos centros urbanos quanto na nossa Caatinga. Então, como é que a gente pensa um ambiente melhor para que essas pessoas possam produzir, ter sua renda e lidar com essa mudança do clima? Então, tudo isso começa agora um intenso debate, né, no estado de Pernambuco, em cada setor específico, para a gente, junto com todos os atores, isso também é uma coisa muito importante, assim, o poder público é importante, é um impulso que vem para dar a linha, né, condutora, mas a sociedade civil, as indústrias, as empresas, todo mundo tem que conversar para achar um denominador. A gente não vai conseguir mudanças se a gente não tiver todos esses juntos e um novo modelo de desenvolvimento, na verdade. A gente não pode, em detrimento do clima, ficar sem uma economia, ficar sem renda. Não dá, né? A gente tem que pensar num modelo de desenvolvimento onde a gente tenha baixa emissão e onde a gente consiga diminuir a vulnerabilidade das populações. Um aspecto importante nesse cenário, né? A conferência ela não conta só com sociedade civil, com governos, né? Estaduais e municipais, nem com a comunidade científica. Também tem
um ator importante que é o empresariado, né? Que muitas vezes é responsável por grande parte, aí, pensando em indústrias, das emissões, né? De gases que tem a ver diretamente com essa produção de, não sei se eu chamo tóxicos, enfim, de gases que contribuem para o aquecimento global. Como é feito esse diálogo com o empresariado que está presente nessa conferência? Quem monitora também depois se as empresas estão dispostas a assumir compromissos para a redução, por entender que é uma questão da humanidade, é uma questão de sobrevivência da humanidade? Como isso é feito? Esse acompanhamento, essas pessoas, esse empresariado, ele vai também para a COP25? Queria que vocês explicassem para a gente também como é que isso funciona. Olha só, eu tive a oportunidade de coordenar durante quase 2 anos um processo que foi o processo de discussão de qual seria o caminho brasileiro para realizar a NDC. Porque a nossa NDC é o Largo da Economia. Então havia que fazer uma discussão para ver exatamente o que cada setor precisaria fazer de ações concretas. Então nós passamos aí 2 anos, governo, iniciativa privada, academia e organizações não governamentais, com 9 câmaras temáticas, discutindo um programa claro de ação em relação a florestas, em relação à agricultura, em relação a transportes, em relação a cidades e resíduos e também em relação à indústria. A indústria, comparativamente, ela emite menos que os outros setores. E a indústria brasileira está numa situação de queda de emissão por uma razão perversa, que é a recessão. Né? Nós estamos vivendo nesse país há 6 anos numa recessão brutal e as emissões da indústria têm caído fortemente justamente por causa da... Desindustrializando, né? Nós estamos exatamente, já estávamos... Então, agora, dentro da indústria, quais são os setores críticos? A siderurgia, que usa muito carvão, a indústria de cimento e concreto, por causa do clinker, e são, digamos, os 2 setores mais emissores. E você tem soluções técnicas para isso, tanto soluções mais imediatas como soluções que estão se perfilando no horizonte tecnológico. Por exemplo, eu estive num simpósio na Alemanha em que eles estavam mostrando a substituição do carvão nas siderúrgicas por hidrogênio. A tecnologia de ponta está sendo desenvolvida. Mas, por enquanto, você pode ter uma maior utilização de um componente de carvão vegetal no mix dentro da siderurgia. Eles resistem um pouco a isso, eu brigo lá no Rio, o pessoal da CSN, CSA, por causa disso, mas tecnicamente é plenamente possível. Então você pode ter perto um reflorestamento econômico que absorve o gás absorve o carbono enquanto as árvores estão crescendo, e depois você usa isso dentro de um mix que vai diminuir a queima do carvão mineral e, portanto, as emissões. A indústria, ela tem aquelas organizações mais tradicionais, que é a Confederação Nacional de Indústria, CNI. É um diálogo difícil. Eles participaram muito do processo do fórum, mas era mais para vigiar o que a gente estava fazendo. Propriamente resistiam muito. Eu me lembro que houve uma grande resistência, porque nós colocamos, olha, temos que ter metas setoriais. Não adianta ter uma meta de 43% ao largo da economia, mas isso tem que se explicitar setor por setor e vamos discutir cada setor da economia tem que ter a sua meta. E eles dizem, não. As metas brasileiras são ao largo da economia. Ficava uma discussão meio de maluco. A gente sabe quando a gente não bota uma meta e não monitora, as coisas depois ficam... tem, assim, tipo, a Fiesp, a Firjan. Eles aceitam algumas coisas, tem outras. Uma indústria, por exemplo, que avançou na redução de emissões de forma significativa foi a indústria química. A indústria química conseguiu diminuir em 25% a sua intensidade de carbono. Eles fizeram um esforço e mostraram para os outros setores da indústria que é possível. Então, eu acho que aí depois você tem organizações empresariais de novo tipo, como é o caso do CEBED e o caso do Etos, que organizou essa reunião
foi um dos grandes organizadores dessa reunião aqui em Recife. Aí já é uma certa elite, no bom sentido da palavra, da indústria, de que para eles a ficha caiu. Estão vendo que você não consegue mais recuperar aquela velha indústria que para o Brasil voltar a se industrializar, ele tem que se industrializar já de forma sustentável. É um outro caminho. Então, tem uma parte do empresariado que já entende isso. Eu acho que a gente tem que pensar num modelo agora, né? E que hoje... Eu acabei de vir da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nosso projeto foi escolhido para expor na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e é pensar na bioeconomia, porque como é que você faz, não é? Como é que você mantém a floresta em pé e mantém o crescimento econômico. É possível, a gente chama isso de terceira via. Existe, inclusive, a Amazônia 4.0, é um projeto muito lindo do Carlos Nobre. E a gente tem pensado, por que não a gente criar a Caatinga 4.0? Porque o nosso bioma é altamente biodiverso, né? Então, ele tem uma potencialidade, ele tem uma potência que, inclusive, hoje é invisível para a sociedade. Ninguém vê essa riqueza, né? Então, a gente teve lá na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia colocando essas questões. Porque um problema sério que se discute é o problema da água. A gente, não é que o planeta Terra é um sistema fechado. A gente vai ter a mesma quantidade de água no planeta, não é? Mas acontece que a gente tem aumentado a água poluída, não é? Então, a gente fala assim, a chuva está diminuindo. Obviamente, está diminuindo, está caindo mais em outros lugares, não é? Então, a gente tem que pensar porque impacta diretamente a vida das pessoas, impacta a saúde das pessoas, os eventos extremos do clima, né? Então, essa questão de você vislumbrar um novo modelo onde você mantém a floresta em pé, onde você é capaz de reflorestar e, ao mesmo tempo, fazer girar a roda da economia, principalmente em modelos descentralizados, como é a agricultura de base familiar, a agricultura de base agroecológica, que no caso de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, já tem grupos bem organizados. Então, é possível, sim, a gente fazer a transição desse modelo, que é um modelo de um velho paradigma, não é? Esse velho paradigma não se sustenta mais, simples assim. Porque a gente está falando aqui, não é? Mas, vamos dizer assim, agora o nosso semiárido está lá pegando fogo. A floresta está pegando fogo, né? E nós estamos com temperaturas de 40 graus. As pessoas ligam para mim assim, professora, o que acontece? Não vai chover, não. Ninguém está aguentando mais essa temperatura. As pessoas estão agora, nesse momento, vivendo isso. Então, quando a gente fica muito na troposfera, né? Eu sou meteorologista, eu posso dizer, na tropopausa, a gente tem que chegar para o local. Então, eu acho que Pernambuco está fazendo isso, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade está se esforçando, né? Reativando o fórum. A Samanta está aqui, eles estão fazendo um trabalho belíssimo. E eu acho que é importante a gente divulgar, não é? Divulgar essas ações, mostrar que é possível, como o Serquis falou aqui, já existe uma planta lá, o açaí, né? Aqui o nosso açaí, sabe, Serquis, é umbu. Umbu é a nossa planta de poder. Então, é mostrar que há alternativas que, inclusive, servem para exemplo para o mundo, para as áreas semiáridas e desérticas do mundo, que é o que a gente está fazendo aqui em Pernambuco, com um apoio, né, que eu acho muito importante levar essa discussão para a classe política, como a gente tem feito. Nós fizemos uma audiência pública no começo do mês de outubro, nós levamos esse assunto para dentro do Congresso Nacional, não é? Com a ajuda de alguns deputados que se engajaram, porque aí a importância, se a classe política não se engaja, a gente não consegue avançar. A gente precisa de legislação para que as coisas aconteçam. Mas nós temos políticos engajados, como é o caso de Tadeu Alencar, que tem engajado nisso, Túlio Gadelha, e outros políticos, né, de São Paulo, inclusive o deputado Rodrigo Agostinho, que estão fazendo esse esforço para levar essa discussão para a pauta, da Caatinga, por exemplo, né? É possível você manter a Caatinga em pé e ainda assim gerar riqueza e renda? Não é um Nordeste menos pobre, não, viu? Vocês podem achar que eu tô ficando louca, mas é um semiárido rico, potente. É possível, sim, eu tenho os números aqui,
Depois eu posso passar no final. Se todo mundo ficar assistindo o final do programa, eu digo quais são os números que a gente tem. Não é uma coisa que, né? Não é um trabalho acadêmico que está na prateleira, não. Mas ele é real, está acontecendo aqui em Pernambuco, lá em Bimirim. E que volta para a sociedade, né? Acho que já está voltando, né? Esse programa é fruto de um engajamento da universidade também, que volta para a sociedade para colocar esses debates, essas pautas, né? Esse programa é um projeto de extensão pensado pela importante o papel da mulher nisso tudo, viu? Muito importante. Exatamente. E dos jovens. Eu queria diga lá, posso mais uma? Pronto. Final do programa. É só pegar o gancho de Francis e voltar a uma temática que você já tinha colocado, mas eu não cheguei a falar. Mas, assim, a necessidade do poder local se empoderar disso e a oportunidade que vem dessa situação onde o governo federal ele se retira um pouco da cena e os estados, os municípios começam a se empoderar e ter que fazer alguma coisa, né? Então, hoje a gente está presenciando esse movimento. Eu acho que a gente tem um engajamento dos governos de estado muito forte dentro da temática. A gente vem discutindo isso no âmbito da ABEMA, que é a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, e a gente tem recebido, assim, dos estados a necessidade mesmo de se fazer alguma coisa. Então, assim, os secretários de meio ambiente estão discutindo isso, os governadores estão discutindo isso. Então, como que a gente pode avançar? Então, isso é urgência nas pautas dos governos do Estado e, assim, essa conferência com certeza é um marco nesse caminho, com a carta da ABEMA, né, que você bem disse, foi falada, ela foi ratificada por todos os estados. Então, a declaração do Recife. Na verdade, teve a declaração do Recife, que é um pouco mais ampla, envolve todos os segmentos da sociedade, e teve a carta dos órgãos estaduais de meio ambiente, que vai falar dos compromissos dos estados. Então, é olhar para a NDC, é olhar para o compromisso de Paris, é olhar para a nossa realidade, ver o que é que a gente pode fazer e como que a gente pode avançar cada município, na pauta. Cada estado. Uhum. E para finalizar, Cirques, eu queria que tu só explicasse para a gente, para o ouvinte, então, as propostas, o que sair agora da conferência vai para a COP25 e vai ser apresentado num evento paralelo. O Estado brasileiro vai estar presente, mas se não estiver presente, o que é que vai ser levado daqui para lá e como é que as pessoas vão poder acompanhar? Olha, eu tenho investido muito no movimento político que chama Governadores pelo Clima, que nós criamos em abril. Muito bom. E estamos trabalhando com governos de estado e também prefeituras e buscando aproximações, inclusive, com instâncias internacionais para que possa haver um contato e um financiamento direto, sem ter que passar pelo governo federal. Excelente. Então, eu imagino que na COP vamos ter várias reuniões sobre isso. Em relação à delegação oficial do Brasil, realmente o que eu sinto é que, enfim, já foi dito aqui, o ministro de Relações Exteriores é uma figura medieval em termos de pensamento. A equipe profissional de negociadores do Itamaraty não mudou muito. Eles vão, me parece, ser muito discretos. Eles são muito constrangidos. Na semana retrasada, eu estive no Vaticano, numa reunião com 5 governadores brasileiros e 3 governadores peruanos e o ministro da Colômbia do Meio Ambiente. E estava presente um representante do Itamaraty. Então, ele fazendo todo um contorcionismo. Né? Então, eu acho que a postura diplomática do Brasil vai ser não aparecer muito. E a nossa vai ser, ali não é lugar também de brigar com eles, mas é lugar de multiplicar contatos e tentar estruturar as políticas com base nos governos de estado e nas prefeituras. Sim, a gente vai continuar acompanhando. A gente vai finalizar o programa agora. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, de Francis, de Samantha e de Cirques. A gente vai disponibilizar os contatos das pessoas para procurarem. Esse programa foi produzido por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais a gente estava com a dupla de Larissas hoje. Os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha. Fora da Curva volta amanhã. Obrigada pela presença. Acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço. E aí dou uma dica para as pessoas amanhã assistirem a nossa exposição
lá na Conferência do Clima. A gente vai expor esses números aqui, falar um pouco do nosso projeto que chama Ecolume. Massa, obrigada. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.